Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta com a nossa programação da Expocine 2020, versão 100% digital. Agora em salas separadas e aqui na sala SP Cine vamos começar com os nossos painéis e palestras na nossa programação da parte da tarde. Para começar, teremos a apresentação da palestra Show Me the Fund e novos modelos de financiamento para o audiovisual. O mapeamento Show Me the Fund é realizado em parceria entre a Brasil Content, o Cinema do Brasil e o Projeto Paradiso. Eles trazem 50 oportunidades internacionais para o audiovisual brasileiro, apresentando os novos modelos de financiamento que as empresas nacionais têm criado para desenvolver os seus projetos. Com vocês, participam dessa mesa a moderadora Josefine Burgos, do Projeto Paradiso, e os palestrantes Rodrigo Teixeira, da RT Factories, e Karen Castanho, da Bionica Filmes. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à Expocine. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, então, obrigada a Cris, e parabéns, Cris, Marcelo, pela Expocine, que começou hoje, um grande sucesso já. Obrigada pelo convite para falar desse projeto. Enfim, para o Projeto Paradiso é uma honra estar nessa mesa com esses dois produtores, né? Com quem a gente fica aprendendo sempre, cada vez mais, até para pensar nossa atuação como projeto e buscar relevância. O que a gente queria, que a gente não foi convidada para um pouco apresentar aqui hoje, é um projeto que nasceu dessa parceria inédita entre o Brazilian Content e o Cinema do Brasil, o Projeto Paradiso, então, esses programas de apoio na exportação do audiovisual brasileiro, um pouco à luz desse momento de dificuldade de se pensar e acessar recursos nacionais. A pergunta que se fez foi, será que existem oportunidades de fora do Brasil de recursos que podem ser acessados e podem fazer alguma diferença na trajetória dos filmes e na sua viabilidade. E a gente foi provocado, né, então, na verdade, quem originou tudo isso foi a Débora Ivanov, que foi homenageada hoje aqui de manhã, queria também agradecer, conselheira do Instituto, e aí a gente falou, olha, eu acho que cabe sim uma pesquisa. A gente procurou, então, um parceiro, que é a Latam Cinema, que é uma organização de jornalistas especializados em indústria audiovisual na região da América Latina, e eles fizeram um amplo levantamento desses fundos. Acho que a ideia desse grupo era tentar trazer um olhar um pouco, renovar um pouco o olhar sobre essas oportunidades. Primeiro, buscar oportunidade de financiamento para todos as etapas da trajetória do filme. Então, desde o roteiro, desenvolvimento, produção, pós-produção e até distribuição, incluindo os formatos de longas e de... Estão me ouvindo em eco? Só eu? Não, tudo bem aqui. De longas de ficção, de documentário e também o formato episódico, né? E também um pouco buscar, talvez, oportunidade. A gente trouxe os Usual Suspects, né? Então, vocês vão ver nesses volumes que a publicou, você vai ver lá o Rupert Boss Fund, você vai ver o ITFA, o Berta Fund, o Ibermédia, que são já mais conhecidos e acessados no Brasil. Mas a ideia era expandir um pouco o seu olhar. Então, a gente tentou trazer coisas menos conhecidas. No final, tem oportunidade de 11 países, na maioria da Europa, mas a gente tem também de fora, dos Estados Unidos, do Canadá, da Nova Zelândia, do Catar, enfim, uma série de oportunidades. E são fundos que geralmente são impulsionados por organizações filantrópicas, ONGs, institutos de fomento, mas menos de 10% dos 50 fundos apresentados no levantamento são fundos públicos, né? A maior parte são fundos privados. Isso geralmente quer dizer um pouco mais de flexibilidade e agilidade, então é interessante. E às vezes não são nem fundos, são, por exemplo, concursos de roteiros.
que são propostos por atores privados. Então, a ideia aqui era tudo que o brasileiro pode acessar, né, sem necessariamente precisar de coprodução. Isso é muito importante, né? Então, a ideia era realmente trazer algo também de maneira muito prática, para que o produtor saiba se este fundo é para ele, ou para ele, não, o projeto, ou para o momento do projeto também. A gente tentou fazer uma ferramenta bem didática, bem, enfim, fácil, prática para ser usado pelos produtores. A gente lançou em 5 volumes, cada volume apresenta 10 fundos, e hoje, mais ou menos, é o lançamento da 5ª e última edição. A gente deve depois trazer um compilado disso tudo, mas, por enquanto, está disponível, então, no site showmethefund.co, para download, mediante cadastro. E eu vou mostrar aqui um pouco de que é feito. A gente está muito feliz, porque até hoje, antes dessa 5ª edição, já tivemos 3.500 downloads desse documento. E a gente acha que isso mostra, né, que há procura por essa informação. O nosso caminho foi nada mais do que mapear e organizar a informação, né? Mastigar um pouco o trabalho. É óbvio que é uma informação ainda muito simples. Depois o produtor interessado, entendendo que tem um fit aí, vai lá e se informa, e aí todo o trabalho começa. Mas se a gente puder contribuir para ele ganhar um pouco de tempo, né, e um pouco também acertar mais a escolha desses fundos, acho que isso é uma contribuição relevante, e por enquanto os retornos têm sido muito, muito positivos. Realmente a gente está muito feliz de ver como isso foi recebido. Vou mostrar um pouquinho aqui, só para a gente não ficar falando aqui no escuro, e já depois continuamos aí com a mesa. Então, peraí, share screen. Pronto. Vamos lá. Pronto. Então, esse é o nosso Show Me the Fun. Vou botar em visualizar em tela cheia. É isso. Essa 5ª edição, a ideia é que, então, como eu falei, cada fundo é apresentado numa ficha, como se fosse, e onde, com ícones que a gente espera que são claros, você vai entender, então, se é para que gênero de filme, para que etapa do filme também. E a gente criou uns tags, porque muitas vezes descobriu muitos fundos que têm ângulos, né, distintos. Então, projetos que têm no centro questões de mulheres, ou mulheres diretoras, ou questões sociais, ou questões ambientais, ou LGBT, temáticas LGBT. Então, a gente deixou ali também uns tags para você poder identificar isso muito rapidamente, e um comentário, enfim, umas notas que comentam algo que talvez o site não te diga, e que, inclusive, muitas vezes a gente tentou trazer quando a gente sabia que alguns filmes brasileiros tinham sido selecionados. Então, um pouco o histórico da relação deste fundo com o Brasil quando havia. A gente, acho que tentou, então, trazer isso de maneira, como eu falei, organizada. Nesse último volume, a gente tem fundos muito diversos para documentário, a gente tem também concursos de cenários, enfim, fundos ligados a festivais, uma diversidade muito grande, e, como eu falei, outros mais conhecidos aqui, na Alberta Fund, de oportunidade. Isso para você acessar. Então, como eu falei, esse conteúdo está inteiramente gratuito, disponível para download no site showmethefund.co. A gente queria agradecer, obviamente, aos 2 parceiros desse projeto, do Cinema do Brasil e da Brave, e a gente tem feito uns eventos de lançamento desse Show Me the Fun. A gente esteve no Frapa, a gente esteve no Mercado de Gramado, no Olhar de Cinema, e agora a gente está aqui, e a gente também vai continuar. Então, a ideia é que esse material, a gente continue falando sobre ele e continue tentando melhorá-lo sempre à luz dos retornos dos produtores. Isso é muito importante, material que tem que ficar vivo e ativo, enfim. Então, essa é a nossa esperança, e contamos com o feedback de vocês, produtores,
para isso ganhar, enfim, relevância e realmente ajudar a sua prática. Então, essa é a história do Show Me the Fund, está aí. E a gente ouviu muito dos produtores que a gente convidou nesses eventos para falar que, às vezes, um fundo ele realmente pode mudar a trajetória do filme, né? A gente, especialmente um fundo que vem como Start Money, né? Ele pode te dar uma chancela, ele pode abrir porta de festival, ele pode abrir porta de coprodução, ele pode mudar os territórios que depois você consegue distribuição, enfim. Então, às vezes, não é só o dinheiro, né? É onde isso te leva. Isso ficou muito claro nas conversas que a gente teve com produtores acostumados ou que fizeram coproduções com esses fundos. A gente aqui, a ideia era ampliar um pouco, porque não é só um infomercial Show Me the Fund aqui, a gente tentar discutir essa questão do financiamento. Eu acho que a gente está vivendo um momento crítico, obviamente, de retração desse ciclo virtuoso que estava na produção brasileira, a indústria audiovisual, e, obviamente, buscando alternativas, oxigenação, na sustentabilidade. E a gente achou muito interessante a gente conseguir falar sobre esses novos modelos ou potenciais modelos com duas pessoas que não só são produtores muito reconhecidos, inclusive com um caminho de internacionalização muito claro, expoente do cinema brasileiro e realizador, produtores de obras internacionais, mas que também tem como característica vir de outro mercado, né? Com um olhar que vem também do mercado financeiro. Isso, com certeza deve ter impactado a concepção do seu modelo de negócio dentro da produtora. Então, acho que a primeira, eu quero muito mais ouvi-los e que vocês tenham um diálogo entre vocês sobre como que vocês criaram os modelos de negócio de vocês, da RT Features e da Bionica, com sucessos que a gente conhece. Na RT estava ano passado com dois filmes em Cannes ganhando prêmios, agora estava no Festival de Veneza com mais 2, enfim. Então, esse sucesso todo, e também produzindo aqui nacionalmente filmes, a Bionica também, grandes sucessos comerciais e também filmes autorais, como que é o Pedágio, que ela está realizando agora com a Carol Markovits e outros. Então, eu queria muito ouvi-lo sobre esse desenho do modelo de negócio de vocês e como ele evoluiu ao longo do tempo e como hoje, à luz do que está acontecendo, claro, vocês estão repensando isso. Palavra com o Rodrigo para começar. Bom, queria primeiro agradecer o convite da Expocine. Eu sou muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa com a Josefina e com a Karen, que são pessoas que eu admiro, que fazem um trabalho muito bom e que querem o melhor para o cinema nacional sempre. Estão sempre buscando soluções para que outros, não só elas, mas que os outros tenham acesso à informação, enfim, à possibilidade de realização. Eu acho isso extremamente generoso e importante para o nosso mercado, e ainda mais nos dias de hoje. O meu modelo ele é engraçado pensar nisso, porque eu vivo dois ambientes completamente distintos, né? Porque na verdade eu vivo três ambientes, né? Você tem um ambiente de um filme estrangeiro. Eu vou colocar de uma forma diferente. Você tem o filme de língua inglesa e o filme de não língua inglesa. O filme de língua inglesa, que é tratado como parte de uma indústria, ele tem um outro modelo de negócio. Ele é um business, que você pode correr riscos ou prestar serviço. Mas para prestar serviço, você desenvolve algo que você vende para alguém que vai te recontratar para trabalhar, ou você presta serviço porque essa pessoa te chamou para fazer esse projeto. De novo, aqui em língua inglesa. Ou você faz um projeto de funding para um filme, que é como se fosse uma startup de internet, ou como se fosse um venture capital, e você sai do venture capital para um private equity, e aí você, a partir daí, tem que tentar performar esse filme e ganhar dinheiro, e aí você entrou no risco do jogo. O mercado americano ele é muito mais maduro do que o nosso, em termos de mercado para filme de língua inglesa, do que o nosso em filme de língua portuguesa, e outras línguas também. Acho que por uma questão da origem de onde vêm os fundos que nos financiam, acho que o Brasil ele é dependente
quase que exclusivamente do incentivo público. Se a gente não tiver um incentivo público, essa mesa não estaria acontecendo. A gente para fazer um filme de orçamento modesto, para você ter um filme que eventualmente possa dar algum retorno do ponto de vista comercial, você tem duas opções: ou você faz um filme de orçamento modesto, que hoje é difícil você conseguir fazer, porque o mercado viveu um aquecimento através de uma distribuição de investimento público em filmes, ou você vai fazer um filme que tem um caminho comercial, que hoje esses filmes com caminho comercial, eles estão atrelados a personagens, a pessoas, eles estão atrelados ao Paulo Gustavo, que é uma garantia de sucesso, a Ingrid, foi ao Leandro Hassum. Então, esses filmes, eles realmente são filmes, eles são commodities que podem ser consideradas commodities financeiras, ou, eventualmente, como a Karen está aqui, ela pode exemplificar melhor, uma franquia eventual de sucesso, que é o Turma da Mônica, porque é um negócio já enraizado na cultura brasileira e seria, obviamente, o nosso blockbuster infanto-juvenil, o Turma da Mônica. Então, aí a gente está falando de algo que tem uma sustentação fora do mercado audiovisual. Então, eu acho que essa é a nossa realidade aqui. E aí o funding disso, como você mesmo falou, Josefine, e você está certa, sem dúvida nenhuma, esses fundos internacionais, o que eles mais podem atrair para a gente não é o dinheiro em si, porque o dinheiro, o valor talvez que esses fundos aportem em você, ele é irrelevante no final das contas. Por mais que a moeda hoje a moeda está muito defasada, o real está muito defasado em relação ao euro e ao dólar, até o valor ficaria um pouco melhor, mas ele é irrelevante. A relevância é a chancela que eventualmente te faz abrir uma porta com uma agente de venda internacional. Se essa agente de venda internacional se interessar por você, aí sim você tem um caminho para um festival. Não é a chancela do fundo, é a chancela de um agente de venda, porque esse agente de venda negocia os slots do festival para ele. Então, ele tem tudo com ele. E se você pertencer a ele, ele tem mais facilidade de negociar e de colocar lá dentro, porque o volume dele te facilita. Então, acho que assim, os fundos, eu acho super importante a gente ter, eu acho que, de novo, eu acho que o que vocês no Instituto Olga Rabinovich estão fazendo é de uma generosidade absurda, porque isso não existia. Eu acho que assim, a gente deveria, o mercado de cinema brasileiro tem que ser extremamente grato ao trabalho de vocês, porque isso não existe, não tem isso. Isso é uma coisa que assim, vocês não têm interesse comercial em ajudar os outros. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bacana e eu realmente apoio a iniciativa de vocês. Mas eu acho também que o que é importante, no geral, é que o produtor brasileiro tome parte da realidade, o que é real mesmo. Porque às vezes a gente acha, e eu estou falando por mim quando eu comecei, vou entrar no Hubert Bals, estou garantido no Festival Internacional. Não estou garantido no Festival Internacional. Porque se esse filme pode ficar ruim, esse filme pode não ter um apoio de um agente de venda. E é assim que funciona. O festival é dividido em slot, em território, é negociação, é muito diferente do que a gente pensa. Não é essa coisa linda, maravilhosa, nossa, meu filme é lindo, ele vai entrar. Talvez ele seja lindo e não entre. Não entre no festival, porque ele não tem a combinação que te leva lá. Exceções acontecem, mas exceção não acontece o tempo inteiro. Então, eu vejo dessa forma, acho que está tendo eco na minha fala aqui. Eu vejo dessa forma, o meu modelo, a minha origem, curto tempo, foi no mercado financeiro, eu fiquei muito pouco tempo no mercado financeiro, mas eu me relacionei com pessoas no mercado financeiro que bateram em mim a vida inteira para eu tirar minha cabeça artística e tentar aplicar regras no mercado financeiro. Uma hora você cria algo que pode ser bom o suficiente para que eu possa me dedicar à minha finalidade artística e tem alguém do meu lado que possa trabalhar melhor esse lado financeiro, que eu acho que seria a combinação ideal e é como eu venho trabalhando no momento. E a Karen, que é uma produtora, para passar a bola para ela, que eu admiro muito, eu acho que ela dentro da produtora dela consegue ter uma combinação de elementos, como eu sempre falei para ela, são 3 sócios que se complementam. Então, a gente tem uma pessoa que pensa no negócio, que é a Karen, que eu acho que é uma das pessoas mais competentes para olhar o negócio de cinema brasileiro que eu conheço, e que eu conheci nesses 22 anos em que eu trabalho com cinema. Eu sou da mesma geração da Karen, mas eu estou no cinema há mais tempo que ela. E a Bianca, que é uma excelente produtora que realiza
o projeto, e o Fernando, que está ali com elas, que é uma balança artística, e que não que elas não tenham a cabeça artística, todos lá têm, mas eu acho que é uma produtora extremamente equilibrada, porque o equilíbrio está ali nos 3 pilares que fazem com que uma produtora funcione de uma forma orgânica e correta. Então, passando a bola aqui para a Karen, para ela falar um pouco e eu ficar quieto, esse é o meu início. Fico honrada, Rodrigo. Ouvir isso de você é incrível. A gente troca muita figurinha aí, né, nesses novos modelos, e sou sua fã, admiro muito você. Queria começar agradecendo o Projeto Paradiso, essa iniciativa do Instituto Olga Rabinovitch. Acho que, como o Rodrigo falou, eu acho que ele não só ajuda em tudo que ele vem fazendo de fomento, mas eu acho que no longo prazo ele vai fazer com que outras pessoas que têm condição invistam também em iniciativas parecidas. Então, eu acho um exemplo incrível do Instituto Olga Rabinovitch. Espero que outros tenham iniciativas parecidas e que o nosso bolo para isso cresça ao longo do tempo, né? A minha trajetória é um pouco diferente da do Rodrigo. Como ele falou, ele está no cinema há muito mais tempo do que eu. Eu vim do mercado financeiro e em 2012, no final de 2012, a gente fundou a Biônica. A Bianca Vilar, minha sócia, produtora executiva, é uma gênia na realização de filmes, toca um set melhor do que ninguém. O Fernando, que tem uma cabeça muito de desenvolvimento e que também troca muito comigo nessa questão dos novos modelos. Ele provoca muito e isso é muito bom, a gente troca bastante. E quando a gente começou, em 2012, no finalzinho de 2012, eu tinha aí uma experiência de 5 anos na ponta contrária, que era dando dinheiro para alguns filmes, né? Eu fui uma das criadoras dos Funcines em 2007, e de 2007 a 2010, mais ou menos, participava ali do comitê de investimento de quase todos os fundos que eram geridos pela Lacan. Então, entendi aonde, para o investidor, era importante estar. Então, quando a gente abriu, e acho que é muito importante dizer que quando a gente começou a fazer os Funcines lá atrás, a ideia era criar uma indústria, participar da criação de uma indústria mesmo, propriamente dita. Bom, é um país com 220 milhões de habitantes, né? A gente tem uma indústria, um mercado local muito forte, então a ideia é aproveitar isso no tempo. Quando a gente começou, um dos nossos objetivos era, em 10 anos, produzir... Tinham outros também, mas eu não vou contar aqui, assunto para outro momento. Mas era produzir um filme com recursos privados nos próximos 10 anos. E aí a gente começou a se estruturar para isso, né? Não no D0, mas isso estava sempre na nossa cabeça. E a Biônica, ao contrário da RT e de várias produtoras, a gente, quando começou, a gente criou um modelo que era: vamos fazer filmes comerciais no começo. O objetivo era sempre produzir filmes que conseguissem se comunicar com o público, que tivessem um alto poder de comunicação com o público. E aí a ideia era, com esses filmes comerciais, a gente viabiliza os próximos anos da produtora e vai dando uma guinada dos filmes comerciais de grande público para, aos poucos, direcionar o line-up da produtora para filmes mais relevantes. O objetivo final é produzir filmes que sejam muito relevantes artisticamente e que também sejam potenciais sucessos comerciais. Eu acho que esse é o nosso sonho dourado. E com isso, em 2017, 5 anos depois, a gente, conversando com um parceiro que a gente gosta muito, que é a Paris Filmes, a gente começou a discutir a possibilidade de fazer um filme com dinheiro privado. A gente
entendeu que tinha alguns ativos na mão, né, alguns atores que, como o Rodrigo falou, tem forte apelo com o público, a gente desenhou um modelo de negócio para realizar um filme com dinheiro privado. Claro que a gente ficou muito apreensivo, né, quando a gente investe o nosso dinheiro, é diferente de investir o dinheiro de terceiros, né? Então, a gente faz muito cálculo, estressa muito o cenário, a gente sempre considera que vai dar tudo errado, e aí fala, ok, se der tudo errado, de que tamanho vai ser a má notícia que eu vou dar para o investidor? E se der tudo certo, bom, aí eu não preciso me preocupar, porque ele vai ficar feliz, eu não preciso me preocupar com esse cenário. Então, a gente começou a estruturar um filme para fazer assim, a gente lançou em 2018, e ele, de fato, foi um sucesso, mostrou que esse modelo que a gente tinha criado deu muito certo, ele não foi um filme, o filme foi uma quase dupla, e ele não foi um filme que teve um público muito grande, ele fez ali seus 600 mil espectadores, que, óbvio, se a gente olhar os 150 filmes que são lançados no Brasil por ano, é bastante, mas ele não foi ali entre os primeiros box offices do cinema brasileiro. E ele deu bastante resultado para o investidor. A partir daí, a gente começou a desenhar um pool, uma cesta de projetos, porque, claro que para filmes super comerciais, isso se mostrou viável, mas a gente não queria que os investidores participassem só dos filmes super comerciais. A gente queria que eles participassem também dos filmes autorais, ainda que em menor proporção. Então, o que a gente fez depois do Turma da Mônica Laços, ali, quando a gente estava lançando o Turma da Mônica Laços, a gente fez um pacote de filmes, onde os investidores entrariam, aportariam recursos. A gente nunca chama o recurso antes de precisar, né? Não peço dinheiro para o investidor antes de fazer o filme, mas ele olharia para o line-up da produtora numa mistura de filmes autorais e filmes comerciais. E a gente calibrava o investimento dele para que pudesse oferecer um bom retorno. Quando ele está nesse pool e investe num filme autoral, ele está buscando prestígio. E ele pode até perder um pouco ali, porque como ele ganha muito num filme que é comercial, ele aceita ganhar menos e participar das duas pontas. Então, foi esse modelo que a gente desenhou e que tem ido bem. A gente fica o tempo todo estressando cenários, pensando em coisas diferentes que a gente pode fazer. A gente tem juntado recursos públicos e privados, então, para nós é super importante a participação de uma major, porque também ela garante uma venda melhor desse conteúdo depois. Então, a gente foi testando modelos ao longo do tempo e hoje a gente fica bastante confortável em oferecer para os investidores uma participação nesse pool de filmes que juntam filmes autorais e filmes comerciais. Acho que essa lógica que você está trazendo, né, dessa lógica de carteira, de portfólio, é algo que a gente tinha comentado como sendo um diferencial. E eu acho importante também você trazer essa visão de o papel do dinheiro público para alavancar, né, o dinheiro privado, mas assim, uma combinação de forças. Eu sei que o Rodrigo tem uma visão sobre financiamento privado do cinema, do audiovisual nacional, mas quando a gente conversou antes, a gente também conversou, talvez, de você compartilhar um pouco de experiências positivas e de outras que foram mais difíceis. Eu lembro que você citou o caso do Alemão e o caso do Tim Maia, e a gente tinha se proposto, talvez, a você trazer isso para entrar agora realmente talvez, no detalhe, além de comentar o que a Karen falou. Eu concordo com o que a Karen fala, eu acho que o diferencial entre as produtoras são as escolhas, eu acho que o modelo de negócio da Karen, ele como eu elogiei aqui, é um modelo de negócio super consistente. Eu também vejo o trabalho de investimento em portfólio a melhor opção que você pode fazer. Eu tive uma experiência, num determinado momento, quando o Tropa de Elite 2 foi realizado, e ele foi um sucesso estrondoso, acho que um sucesso, ele foi um modelo de negócio quase utópico, porque tudo deu tão certo financeiramente
que ele fez com que nós, que estávamos no outro lado aqui, achar, pô, agora o cinema nacional encontrou um modelo, vamos trabalhar esse modelo e vamos tentar emular o que o Tropa de Elite 2 fez, para tentar fazer com que a gente tenha um modelo sustentável de cinema brasileiro. E na minha lógica, eu acho que assim, o cinema de baixo orçamento, que é o cinema realista, que é o que a gente pode, é onde você de fato deveria concentrar o investimento privado, que se tinha algum cunho comercial, e hoje tem outras possibilidades para que você possa alavancar o resultado de um filme, haja visto que a nossa moeda está tão desvalorizada, então vendas internacionais podem dar para a gente hoje um melhor resultado. Daí o que eu fiz foi, eu fiz uma carteira de projetos de baixo orçamento, eu tinha feito 2 projetos de baixo orçamento que tinham sido extremamente bem-sucedidos, o Cheiro do Ralo e o Francis Ha. E dentro dessa cartela de baixo orçamento, o primeiro filme que eu fiz, eu coloquei ali o Alemão, coloquei o Quando Eu Era Vivo e o Gorila. O Alemão foi um projeto extremamente bem-sucedido, mas ele foi bem-sucedido, haja visto o custo, é um filme que me custou R$1,5 milhão. Aquele filme custou R$1,5 milhão. Então, fez 900 mil espectadores, 975 mil espectadores. Então, assim, ele é um filme vencedor. Eu não tive dinheiro da distribuidora, eu contratei a distribuidora para fazer o filme e eu paguei o P&A. O que deixa o projeto num patamar maior em termos de investimento e risco, então esse valor acabou se estendendo um pouco mais, acabou chegando a quase 2. Depois eu fiz o Quando Eu Era Vivo e o Gorila, que foram 2 projetos que quase se pagaram, assim, porque custaram realmente muito barato. Eles quase se pagaram porque eu consegui combinar a produção e pós-produção com dinheiro público e privado, não tomei o risco do P&A e consegui fazer algumas vendas, que essas vendas acabaram diminuindo o meu risco. Eu não tive lucro nesses 2, mas não foi o prejuízo abundante. E o Tim Maia, que eu fiz concomitante ao Alemão, era um projeto que tinha as características do Tropa de Elite. Era uma propriedade que todo mundo queria, todo mundo achava que o Tim Maia seria o grande sucesso, a gente tinha um diretor que vinha de um sucesso, a gente tinha música, a gente tinha as 2 distribuidoras que faziam os filmes que faziam mais bilheteria, a gente tinha acabado de sair do Alemão, que tinha sido um super sucesso, então tudo indicava que o Tim Maia ia ser fácil. O nosso número, a todas as pesquisas que a gente fez com o Tim Maia de público, segundo a época, as empresas de pesquisa falavam a melhor resposta que a gente teve para um filme brasileiro até hoje. O fato é que todas essas coisas se configuraram num filme com uma bilheteria pífia, não fez nem 800 mil espectadores, quando o break-even do filme era 1,7 milhão espectadores. Com 1,7 milhão, a gente empataria o nosso investimento. Todas as projeções que a gente tinha feito com os distribuidores, a gente teria feito 2,5 milhões de espectadores, ou seja, a gente era factível para aquele filme fazer 2,5 milhões de espectadores. O fato é que o filme não fez. O filme fez 800 mil, eu tomei um prejuízo absurdo, assim, perdi entre 55% a 60% de todo o dinheiro que a gente colocou de risco. Na hora que você perde o dinheiro de quem te dá, a sua vida vira um inferno. Então, isso é importante deixar claro. A produtor não é banco, não tem estrutura de banco. Então, a gente não tem um back-office que protege a gente. É a gente que está na linha de frente. Então, é a conversa direta. E aí, o que eu senti? E por que também isso? Logo após esses modelos, eu comecei a tentar manter essa base de filmes de baixo orçamento. E por que eu não conseguia? Porque você tinha uma distribuição abundante de dinheiro público de graça que você não tinha que dar satisfação para ninguém caso você perca esse dinheiro. Essa é a verdade. Então, se você perdeu um dinheiro de um filme que é financiado com dinheiro público, o fundo setorial não bate na tua porta e fala para você, olha, vem cá, Rodrigo, você perdeu meu dinheiro, hein? Não vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso com você. E você vai continuar levantando recurso para o seu próximo filme na sequência. Essa é a verdade e a realidade do nosso mercado. Aí, quando você quer fazer um filme de baixo orçamento, quer contratar uma equipe, quando a equipe tem outros projetos, aí a pessoa não pensa no projeto artístico, ela pensa no dinheiro que ela vai receber. É contratação, é oferta de emprego, é um salário melhor. Você tinha abundância de salário para fazer filmes maiores, na hora que você querer uma equipe um pouco mais interessante para o seu projeto, você só conseguiria contratá-los pagando o preço de um filme muito maior. Então, o cinema acabou se encarecendo. Esse filme de baixo orçamento, que era viável você fazer um filme com menos de R$1 milhão, passou a ser você não conseguir fazer esse mesmo filme com menos de R$2 milhões.
Então, assim, eu fiz um filme com muito mais sofisticação de produção, que era o Alemão, que me custou 1.200.000 de produção, e parto para o Animal Cordial, que é um filme 100% confinado num ambiente, que me custou 1.600.000. Ele custa muito mais caro que o Alemão, porque o custo do filme, a equipe, era cara. E eu fiz em menos diárias do que eu fiz o mesmo número de diárias que eu fiz o Alemão. Então, eu comecei a perceber que eu falei, o jogo não é esse. O jogo é você fazer o cinema com o incentivo, porque é como a indústria brasileira ela é formatada. E, de novo, a minha empresa eu não faço, não por nenhuma crítica, porque eu não sei fazer. Adoraria eu saber fazer a comédia do Paulo Gustavo, mas eu não sei. Então, assim, a comédia do Paulo Gustavo, que é extremamente bem produzida pela IAFA, e é um sucesso, extremamente bem distribuída pelo Bruno Weiner, não é o Rodrigo Teixeira. Eu vou chamar o Paulo Gustavo para fazer um drama. Esse sou eu. Eu não vou chamar ele para fazer uma comédia, até porque eu não sei fazer, né? A minha comédia é outra, a minha pegada é outra. Então, para esses filmes, sim, você tem uma estrutura financeira. Se eu fizesse esses filmes, eles iam ser muito fáceis de se estruturar financeiramente, porque o retorno é quase garantido. Então, assim, no meu caso, eu comecei a reparar o seguinte: aqui no Brasil o modelo é outro. O que eu acho que está acontecendo é que esse modelo vai mudar mais ainda. Porque hoje você tem os canais de streaming. Eu acho que num curto espaço de tempo os produtores vão ser seus próprios canais. A tendência vai ser essa. É o que ninguém fala. É o que o Felipe Neto faz com ele mesmo. Outro dia eu vi uma palestra do Paz Leme falando dele. O Felipe Neto é uma própria Globo. Os produtores que têm curadoria e volume vão ser seus próprios canais e vão alocar esses canais dentro de streaming. É a única forma de você competir. Você compete com gosto. Você não vai competir com dinheiro com a Netflix, mas com gosto você compete. Com curadoria você compete, você bate eles. Você não bate com dinheiro. Mas com curadoria você bate. O Moonlight custou 1,5 milhão, bateu todos os filmes naquele ano, fez 70 milhões de dólares de receita. É muito melhor você fazer o Moonlight ganhar 70 milhões de dólares de receita do que fazer o Irishman, que custa 130 e você não sabe quanto deu de receita. Entendeu? Então, assim, a lógica vai mudar. Acho que a lógica vai favorecer curadores e vai mudar a forma como você vai dialogar com a exibição de cinema, que eu acho que é o que está acontecendo. A gente está falando de um Expo Cine, estamos falando de exibição. A revolução da exibição começou agora e não tem agora daqui para algum lugar que ninguém sabe onde vai ser. Mudou, o jogo mudou. O distribuidor vai ter que produzir. Se ele for só intermediário de negócio, ele não vive mais. Não tem mais intermediário. Ele vai ter que tomar risco de produção também. Porque a vida é que você vai ter que produzir, você vai ter que verticalizar a sua história. Eu acho que esse é o negócio. E no Brasil, essa talvez seja uma solução para talvez você não ficar tão dependente do dinheiro público. Porque o dinheiro público hoje está travado. Está travado. Os juros baixíssimos, a gente não consegue nem descontar em banco um contrato que a gente tem aqui. Porque a incerteza é a incerteza de receber o dinheiro. Não é a incerteza de quando, é se vai, mesmo com o contrato. Então, a gente tem um mercado que a gente vive numa falsa expectativa. Pô. Eu tenho 12 milhões contratado de projetos hoje, se somar tudo dentro assim, nada está liberado, a minha empresa está parada para fazer filme brasileiro. Então, assim, a gente tem essa uma realidade, a gente fica aqui, eu falo com a Karen, aí, já liberou o seu? Ligo para a conspiração. E aí, já liberou o seu? Pô, estou adiantando aqui. Para adiantar, como é que a gente faz para não perder a capacidade do reembolso? Porque aí enfiam regras na gente para a gente não poder ser reembolsado de despesas que a gente faz no filme. Então, assim, é uma loucura. A mente pública, a mente do pensamento do financiamento público, ela briga com o financiamento privado, ela não traz o financiamento privado para perto. Ela não quer ser parceira do financiamento privado. Então, a gente cria essa dependência e, no ano que a gente tem, infelizmente, uma situação contrária ao investimento público em arte, a gente vai sofrer. Então, a gente tem que encontrar soluções. A minha passa por isso. E quando eu olho para a minha carteira de projetos, eu olho para o exterior, que no exterior hoje eu consigo vender um projeto para um estúdio, eu consigo ter uma realidade de relação direta com o estúdio, e aí você tem que encontrar outras formas de se financiar. E a vida segue. Karen, você quer falar um pouco desse momento? Se você acha que tem um momento de oportunidade, obviamente não desses desafios que o Rodrigo trouxe, mas existe também alguma oportunidade para atrair um investimento privado, algum formato mais adequado? Como que você vê esse momento?
Eu acho que duas coisas que o Rodrigo falou são muito importantes. Sem dúvida, o distribuidor vai ter que produzir e eu acho que o produtor vai ter que distribuir. Se eu puder citar o que fez o nosso modelo dar certo, é isso. A gente fez uma parceria com o distribuidor, então a gente distribui com ele e ele coproduz conosco. Esse é o modelo que eu acredito. Assim, eu acho que ficam todos muito alinhados em relação ao risco. Eu não acredito num modelo de produzir com dinheiro privado se o distribuidor não estiver no risco. Eu acho que ele precisa estar no risco junto com o produtor, porque senão a motivação dele é diferente da do produtor. E aí eu acho que é muito desconfortável. E um outro aspecto que eu acho muito importante para pensar é que hoje a gente tem taxa de juros de 2% ao ano. Quando a gente começou com essa ideia de fazer filme com dinheiro privado, a taxa de juros era 12% ao ano, a taxa básica da economia. Então, como é que a gente falava para o investidor, olha, eu aqui acho que vou te dar 20% de retorno ao ano com investimento num filme? Ele falava, bom, 20, mas eu sem fazer nenhum esforço, tenho 12, para ganhar 8 a mais, eu vou correr o risco de perder 50% do que eu investi? Não, obrigada, não quero. Era muito mais difícil. Hoje, com os juros rendendo 2%, né, com dinheiro no banco rendendo 2% ao mês, estou falando de dinheiro sem risco, ainda se desconta imposto, o cara vai ficar ali com 1,5%, 1,70%, ele está muito mais disposto a tomar risco. Então, quando a gente olha para o mercado fora do Brasil, óbvio, um filme em língua inglesa viaja para o mundo inteiro, então tem a questão do idioma, que é muito importante, mas também tem o custo de oportunidade que os investidores de fora do Brasil têm, né? Que é, assim, eles sempre foram acostumados com um cenário baixo de juros fora, sem risco, eles precisaram tomar risco ao longo do tempo. E o investidor brasileiro não. Agora, o investidor brasileiro está entendendo que, sim, se ele quiser ganhar um pouco mais, ele vai ter que tomar risco. E vamos combinar que a nossa indústria é uma indústria legal para tomar risco, né? Tem um glamour ali para o investidor, às vezes, né? Então, é legal para ele. O que eu acho que é muito importante, a gente, né, tem que tomar muito cuidado com isso, é contar uma história para o investidor que a gente acredita mesmo e que a gente faria com o nosso próprio dinheiro, ser muito conservador. Porque uma vez que dá errado, é o que o Rodrigo falou, sua vida vira um inferno. E assim como ele, né, eu não vou ter não vou ter alguém atendendo ali o telefone para justificar para o investidor. Esse alguém sou eu. Então, eu acho que uma coisa que vale muito na nossa vida é a imagem e a confiança. Imagem no sentido de confiança, né? O quanto as pessoas confiam em você, no que você promete, seja investindo nos seus projetos, seja para trabalhar. Então, eu acho que a palavra vale muito. Então, claro que a gente pode fazer previsões erradas e não se concretizar o que a gente imaginou, como o que o Rodrigo citou do caso do Tim Maia. Mas, assim, a gente precisa ser muito conservador e muito transparente com o investidor e com o que a gente oferece. E eu acho que tem uma questão aí de fato, calibrar o tamanho do orçamento com o potencial de público que ele vai ter ou no Brasil ou fora do Brasil, e com esse dinheiro privado que muitas vezes que vem para diminuir o risco. Eu espero que a Ancine também enxergue isso, eu acho que há uma vontade, né? Não só a Ancine, eu espero que a área econômica do governo veja o nosso setor como um setor que tem muito potencial, de novo, é um mercado interno gigantesco, é a nossa cultura, né? A gente precisa se ver na tela. Eu espero que a área econômica entenda isso e fomente o setor, até com uma cabeça de que no tempo ele seja tão gerador de recursos que esse fomento possa diminuir ao longo do tempo, mas diminuir porque a gente conseguiu superar essa necessidade. Isso é o que eu, de fato, desejo que aconteça. Eu acho que uma coisa interessante, uma coisa que eu sempre fico provocando, eu tenho muita vontade de fazer
filme em modelo de cooperativa, sabe? Com as equipes mesmo, e todo mundo ser dono ali de uma cota do filme. Eu acho que é um outro modelo possível que eu ainda não consegui fazer. Eu já fiz 2 vezes. O Cheiro do Ralo foi assim e o Francis Ha, em parte, foi assim. Na verdade, nos Estados Unidos, quase todos os filmes independentes, eles de alguma forma têm cooperativa, né? Depois que você recupera o dinheiro do investimento mais um ágio, você divide e a equipe ganha também. Ele é uma forma cooperativa de você conseguir negociar preço. Eu acho difícil, não é pelo mercado, é porque eu acho que as equipes não aceitam tomar esse risco. E porque existe uma falsa visão de que o produtor é o milionário do setor e o resto não. Cara, eu, como produtor, a figura de produção, eu sei quantos salários eu tirei dos meus filmes brasileiros. Eu devo ter tirado em 3. A equipe ganhou muito mais dinheiro que eu para fazer os meus próprios filmes. E eu sei a importância que eu tenho para o filme. Então, porque se o filme é financiado em cima das minhas costas, alguma importância eu devo ter para ter um salário digno para fazer o filme. Eu trabalho de graça, estou uma porrada como se eu estivesse ganhando um dinheiro absurdo para fazer aquilo quando eu não estou. Entendeu? Então, é uma falta de... E isso é uma coisa que eu também, já que a gente está falando aqui de financiamento, existe uma função muito errada sobre quem é o produtor no Brasil. O produtor é muito mal interpretado no Brasil. E o meu trabalho é brigar para que o produtor seja bem interpretado no Brasil. A produção do produtor precisa ser valorizada, ela não é tão valorizada. O Brasil se confundiu em valorizar o diretor, que é o diretor-produtor, não o produtor. O produtor faz muita coisa boa, tem muita gente aqui. O produtor segura, quem segura essa indústria são os produtores, gente. Quem segura? Nós produzimos conteúdo que são distribuídos pelas distribuidoras que não são quem produzem. A cadeia exibidora depende da gente também. Tudo bem, ela depende de alguém que produz lá fora, que também é produtora. Quem segura essa cadeia somos nós. Essa é a verdade. E a gente segura e não é uma coisa crítica, porque com o que a gente faz, se a gente não tiver uma equipe, a gente também não faz. A gente é dependente de uma equipe e a gente sabe disso. Mas a gente é muito desvalorizado enquanto classe. Essa é a verdade. O que tem acontecido com a gente recentemente na Ancine é uma desvalorização da classe de produtor no Brasil. A gente sofre bastante para poder trabalhar. Entendeu? Então, existe uma diferença. Então, acho que a gente deveria pensar isso um pouco. Sabe? Mudar um pouco a forma como a gente enxerga aquele que produz. Obviamente, eu não posso falar que 100% de quem produz age da maneira correta. Os produtores erram, a gente é ser humano, todo mundo erra. Estruturas de empresas erram também, todo mundo. Só que eu acho que a gente tem que repensar essa forma como a gente vê. A gente não está aqui competindo, a gente luta tanto quanto alguém para fazer um filme acontecer. E aí, quando você fala isso para mim, é uma coisa que eu sentia muita falta quando eu comecei, quando você abre o seu speech, Josefine, você fala dos fundos internacionais, é porque o feedback que a gente recebia que era tudo muito fácil. Não, faz aí. Ninguém falava a dificuldade que é. Aí as pessoas iam fazendo e quando viam, meu produtor, a gente tem tanto problema no dia a dia que a gente não, a nosso nível de generosidade ele é válido com a capacidade que a gente tem de doar tempo para terceiros. Porque às vezes a gente não tem tempo para doar para terceiros porque os nossos problemas, o nosso dia a dia ocupam tanto a gente que a gente não consegue ter essa abertura. Então, eu acho que abrir para o mercado a realidade do que a gente vive ajuda muito também a gente poder combater esse sonho irreal e ajuda também a gente poder, com um sonho real de que a gente tem uma indústria formatada, não, a gente tem uma possível indústria, ela não está formatada ainda. Ela tem potencial de formatação e potencial grande. Ela vai passar por mudança. Agora, a gente precisa repensar modelos, a gente precisa mesmo. Eu acho o cinema brasileiro caro, acho que o cinema brasileiro precisa ser mais barato. Nesse momento, a gente pode ter um cinema caro, mas vamos dar 2 passos para trás para ir para frente. O mercado de série de TV é diferente, tem demanda, tem contrato, tem gente contratando, tem gente financiando. Esse é o mercado aquecido. O cinema não é. Então, a gente tem que comparar. O cinema eu não posso pagar no cinema o que uma série de TV eventualmente paga ou o que um filme publicitário. O cinema foi muito balizado pelo filme publicitário. Ali é uma indústria que gerava bilhões. Como é que a gente quer comparar uma indústria que, de, sei lá, 150 filmes que a gente fazia por ano, 10 davam resultado,
e 140 não, como indústria publicitária que gerava bilhões nas contas. Então, ali você ganhava dinheiro. Quanta gente enriqueceu fazendo cinema publicitário no Brasil? Quanta gente enriqueceu fazendo cinema no Brasil? É só a gente fazer essa comparação. Enquanto a gente não repensar esses modelos, a gente vai voltar daqui a 10 anos. A gente vai estar falando dessa mesma, a gente vai estar dando essa palestra igual. Eu vou ter 54 anos, a Karen também. Você vai estar aqui falando do negócio, a gente vai estar discutindo aqui o mesmo modelo. E o cara que estava com 20 vai estar com 30 pensando o que eu vou fazer daqui para frente. Ou a gente muda, ou vai ficar tudo igual. Rodrigo, estou me dizendo que produtores estão batendo palma para você no chat, viu? Então, acho super importante ter essa colocação sua. Quando a gente pensou, os parceiros desse projeto Show Me the Fun, Cinema do Brasil, Brasil Content, são entidades voltadas ao produtor e que trabalham para a exportação do cinema brasileiro há inúmeros anos, abrindo esses caminhos e consolidando esses espaços que hoje, inclusive, não estão sendo ameaçados, apesar do cinema brasileiro estar no auge do seu reconhecimento lá fora. Assim, essa contradição em termos também, nesse momento que a gente está vivendo. E então, a gente nessa ideia de ajuda ao produtor. Eu acho muito bom sempre, né? Quando a gente criou o Instituto, você foi uma das primeiras pessoas com quem a gente foi conversar, e a gente sempre pode contar com você para um bom reality check, né? E isso é fundamental. Ninguém aqui está querendo distribuir sonhos. Quem faz isso são as pessoas que contam as histórias nos nossos filmes, mas não quem as produz, né? Então, eu acho muito, muito importante, eu acho esse papel que eu assisto muito às suas falas também, e a gente conversa, é muito importante isso. Mas eu acho que tem alguns caminhos que vocês conseguem aqui também, apesar, né, dos pesares, apontar. Eu acho que eu queria saber, talvez só, a gente tem mais 5 minutos, um pouco, a gente está falando aqui de uma mudança de mentalidade, talvez a forceps, né, por motivos errados, porque uma indústria não se constrói em reação, mas há uma conjuntura negativa, há uma taxa de juros, ela deveria se construir de dentro para fora, com a sua força própria, mas infelizmente talvez não é assim que aqui está acontecendo, mas enfim, a gente está falando aqui de uma outra modalidade, que na questão dos orçamentos dos filmes. Será que a gente vai ver agora produtores realmente repensando esses orçamentos, já que na construção deles e a viabilização deles vai mudar, não é quanto eu vou poder captar menos, enfim, onde vou buscar esse dinheiro, onde vou conseguir. Então, vai pensar em outros momentos, em outros pontos elos da cadeia, na bilheteria, investidor, venda, território, explotação, enfim. Será que, então, essa mudança de mentalidade, desde a construção do orçamento, a busca de modelos de negócio, retorno, será que a gente vai ter uma nova conversa, né, desde o produtor, o investidor, e até você falou, né, está aqui no evento para exibidor e distribuidor, será que está começando uma nova conversa e a gente tem as bases para essa conversa aqui no Brasil? E aí, talvez, terminando com isso, porque a gente tem 4 minutos. Karen. Quer começar, Karen? Eu acho que sim. Eu acho que a gente, no Brasil, é muito resiliente. O Brasil pareceu estável nos últimos anos, né? Acho que tirando os 2 últimos anos, os 20 anos anteriores pareceram estáveis, mas o Brasil não é estável, se a gente olhar toda a história do país. Então, tem uma frase do Malan que eu amo, que é: no Brasil até o passado é incerto. Então, eu acho que ainda que a situação se normalize e a gente volte a ter acesso aos fundos, eu acho que o produtor tem sempre que ter uma porta de saída, um caminho alternativo, se ele quiser sobreviver. Não é fácil, mas eu acho que a gente tem que se unir e trocar. O Rodrigo é uma das pessoas mais generosas que eu conheço desse mercado. Ele está sempre disposto a ajudar, a trocar ideia, discutir, pensar em alternativas, e eu acho que a gente tem que se ajudar e buscar essas alternativas, onde elas estiverem. Eu acho que tem muitos modelos possíveis. Estou à disposição dos colegas que quiserem. Quem quiser contribuir também tem o maior interesse. Eu acho que a gente junto fica mais forte. E a gente se fortaleceu e se juntou nos 2 últimos anos, claro, como você mencionou, Josefine, porque fomos obrigados e esse, no final das contas, esse foi o aspecto positivo
dessa crise. Que hoje eu acho que a gente, como entidade, né, os produtores hoje são mais fortes e mais unidos do que eram antes. Eu concordo sem tirar nenhuma palavra do que a Karen falou. Eu acho que a gente hoje tem uma classe mais unida do que ela era, sem dúvida nenhuma. Os problemas uniram a classe. Ainda continuamos com muitos problemas, ainda temos muitas vitórias para alcançar. Mas eu acho que a gente, de fato, a gente está numa situação de repensar. A gente não tem outra coisa. Eu não tenho esse número aqui, mas eu imagino que mais de 95%, 96% do que é produzido não foi produzido esse ano. Então, assim, eu sei que tem gente produzindo, mas eu acho que deve ser num ritmo ínfimo. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, repensar o que a gente vai fazer. A chance é agora, o momento é agora. A gente ainda tem, como eu falei aqui no começo, eu acho que o único poder que nós, produtores, temos, a gente tem força de trabalho, resiliência e criatividade. A criatividade coloca a gente em pé de igualdade com o dinheiro. O mais criativo e mais interessante você for como contador de história é a única ferramenta que você tem para bater o monopólio, para bater aqueles que estão por trás tentando ter um controle e tentando fazer algo uniformizado e ruim, como alguns tentam. Então, a gente tem a chance de fazer. É isso que deveria ser a nossa bandeira. E eu acho que essa bandeira passa por uma questão de encontrar uma viabilidade para se produzir. Eu acho que esse é um apelo que eu faço aqui para os produtores, vamos encontrar uma forma de viabilizar a produção de um jeito em que a gente consiga sair do lugar onde a gente está e que a gente dependa um pouco menos do incentivo público. Isso que eu penso. Bom, obrigada a vocês. A Cris, assim, então, pedindo para encerrar aqui, queria agradecer imensamente a oportunidade mais uma vez e para mim, pessoalmente, e obviamente para o projeto, para dizer uma honra realmente estar aqui com esses dois grandes produtores, para quem desejam muito sucesso e que estão levando o Brasil para um outro patamar, com certeza. Obrigada a todos por assistir à mesa e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Obrigado.